O BPC-Loas ao idoso é um benefício assistencial pago pelo INSS ao homem ou à mulher que tenham 65 anos de idade ou mais. Não é necessário contribuições com o INSS, ou seja, você não precisa nunca ter contribuído, ou se você não chegou a fazer aquela contribuição dos 15 anos, você também poderá ter direito ao BPC-Loas. O BPC-Loas ele tem um valor de um salário mínimo mensal, ele funciona como uma espécie de aposentadoria, tá? Só que ele não é aposentadoria, depois nós vamos falar um pouco da diferença entre a aposentadoria e o BPC-Loas, tá bom? Então é importante desde já a gente deixar claro que ele não é uma aposentadoria. O BPC-Loas, então, ele é pago àquela pessoa que tem 65 anos de idade ou mais, seja homem, seja mulher, tá bom? Quais são os critérios que a gente precisa, além da idade, estabelecer para ter direito ao benefício? Além da idade de 65 anos, como eu já mencionei, nós precisamos ter o critério da miserabilidade, como o INSS chama. Que critério é esse da miserabilidade? A renda familiar, a renda do núcleo familiar, ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Como assim, Dr. Rafael, inferior a 1/4 do salário mínimo? Nós vamos somar a renda de todas as pessoas que moram na casa e nós vamos dividir pelo número de pessoas. Ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, pega toda a família, soma os valores que todos recebem e a gente faz a divisão. Se ela for inferior ao salário mínimo, você preenche outro requisito para ter direito ao benefício. Também é necessário que você tenha o cadastro único no CRAS atualizado nos últimos 2 anos, tá bom? Alguns temas específicos que a gente precisa cuidar aqui para você ter o direito ao BPC-Loas, e você também precisa, além da idade de 65 anos, ter a renda inferior a 1/4 do salário mínimo, estar com o cadastro único atualizado no CRAS. Qual a diferença, como eu falei para você anteriormente, entre o BPC-Loas e a aposentadoria por idade? Primeiro, o BPC-Loas, tanto para o homem quanto para a mulher, a idade mínima é 65 anos de idade, diferente da aposentadoria, que o homem é 65 e a mulher 62. O BPC-Loas é 65 para os dois. Outra diferença, a aposentadoria por idade, ela exige um tempo mínimo de contribuição, que é 15 anos de contribuição e 180 contribuições como carência. Já o BPC-Loas não tem o mínimo de carência, ou seja, você pode ter contribuído 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até mesmo nunca ter contribuído com o INSS, que se você preencher os requisitos, você estará apto a receber o benefício BPC-Loas. Então essas são as principais diferenças para concessão do benefício. Agora, na hora de receber o benefício, qual é a diferença? O BPC-Loas, ele não dá direito à pensão por morte. Já a aposentadoria por idade dá direito sim à pensão por morte. No BPC-Loas, como a gente costuma dizer no direito, quando a pessoa ela vem a óbito, ela vem a falecer, o benefício acaba morrendo com ela, ou seja, ele não passa para terceiro, seja esposa, marido, filhos, não, ele acaba morrendo com a pessoa. Então o BPC-Loas não dá direito à pensão por morte. Outra diferença importante, o BPC-Loas não dá direito ao 13º. A aposentadoria por idade, sim, dá direito ao 13º. Já o BPC-Loas, por se tratar de um benefício assistencial, ele não dá direito ao 13º. Então essas são as principais diferenças, tá? Uma outra diferença importante que eu recebo muito na caixinha de perguntas é: recebo o BPC-Loas, posso trabalhar de carteira assinada? Não, você não poderá trabalhar de carteira assinada. Por quê? Um dos quesitos para receber o BPC-Loas é você não ter condições de manter o seu sustento ou de tê-la provido pela sua família. Ou seja, se você trabalha de carteira assinada ou se você é autônomo, você tem como manter o seu sustento. Então, quem recebe o BPC-Loas não pode trabalhar seja de carteira assinada, seja como informal, que seria como se você tivesse condições de manter o seu próprio sustento, tá bom? Outro quesito, a aposentadoria por idade, ela sim, você poderá estar recebendo a aposentadoria, continuar trabalhando normalmente, tá? Poderá até abrir empresas, enfim, segue a vida normal. Então, o aposentado pode continuar trabalhando, abrir empresas, da mesma forma como seguiu. Recebo também muitas perguntas: Dr. Rafael, sou aposentado, posso continuar trabalhando no meu trabalho atual? Pode sim, sem problemas nenhum. Diferente do BPC-Loas, que você não poderá trabalhar de carteira assinada. Rafael, mas o núcleo familiar sou eu e o meu marido. Pergunta que eu recebo bastante. Meu marido quer trabalhar de carteira assinada. Ele pode? Ele pode, mas desde que a renda não exceda 1/4 do salário mínimo. Então, você tem que sempre fazer o cálculo. Quantas pessoas elas estão naquele núcleo familiar? A renda dessa pessoa, se ela for trabalhar, ela vai exceder? Se ela exceder o mínimo que ela exige de 1/4 no salário mínimo, você sim vai ter o seu benefício cancelado ou suspenso pelo INSS. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi relevante, se de alguma forma esse conteúdo lhe ajudou, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, escreva seus comentários aqui embaixo que eu vou ler e responder todos e principalmente inscreva-se no canal.